Gente, vira e mexe, vocês perguntam, ninguém pergunta nada. Pergunta assim. Vocês perguntam ou até comenta aqui nos balãozinhos que eu vejo se eu tomo caneta emagrecedora, né? Se eu tomei, porque eu perdi bastante quilo, ou se eu tomo tal. Teve uma até que falou que eu tomo pra sempre, que eu falei que eu não vou largar, sendo que eu nunca falei isso na vida aqui, confundiu tudo as bolas. Ô, gente, mas aí eu vou falar um trem sobre mim, tá? Não tem nada a ver com vocês, com outras pessoas. Eu vou falar sobre mim, como eu penso sobre as minhas coisas. Eu já tenho cirurgia bariátrica, que eu acho que, na minha humilde opinião, é uma cirurgia extremamente agressiva. Eu acho que a cirurgia bariátrica, principalmente a bypass, que faz um grande... tira tipo, 95% do seu estômago. Na minha opinião, não. É uma cirurgia que mexe no intestino e mexe no estômago. É um desvio de intestino. Então, é uma cirurgia muito agressiva. Então, quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu botei na minha cabeça que aquilo ali era a última coisa que eu tinha pra resolver o meu problema. Que, pra mim, eu tô falando, tá? Eu não tô falando pros outros, tô falando pra mim. Cada um tem um tratamento. Então... Eu passei uma vida inteira tomando remédio de emagrecer, cheguei a tomar Ozempic antes da cirurgia bariátrica, na época só tinha Ozempic. Então, pra mim, eu já atingi o topo do que se pode fazer pra emagrecer no físico. Então, eu não acho que seja coerente, depois de eu ter passado por uma cirurgia tão invasiva, eu tá indo atrás de trem pra emagrecer. Eu acho que a vergonha na cara, tô falando da minha vida, tá? Ela teve que chegar, porque assim, eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Eu pensei assim comigo, velho, eu tomo remédio de emagrecer desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Eu tomei tudo que tinha pra emagrecer. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. Uma coisa que só quem passa sabe como é que é. Eu fiquei um mês sem comer. Um mês sem comer, sem botar nada sólido na boca. Agora, peraí. Eu vou partir pra caneta também, tipo assim, até quando, sabe? Sendo que eu sei que a caneta, ela inibe os processos do estômago, não os processos da mente. Então, eu botei pra mim que eu não ia mais tomar nada em relação a emagrecimento. Que eu tinha que cuidar da minha cabeça e tomar vergonha na cara. E saber que eu sou adulta, que eu não sou criança. Então, a mulher até falou assim, nossa, você ficou brava que a outra mulher falou que você toma caneta. Eu falei, eu fiquei brava, porque eu me esforço pra isso. Então, tipo, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tô falando sobre mim. Então, quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu falei que eu não ia mais usar absolutamente nada de emagrecer. Eu ia precisar me reeducar mentalmente e fisicamente, porque eu não aguentava mais esse processo de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, se eu já cheguei pra mim no topo, amor, não vou tomar. Eu passo vontade, não é hora de eu comer, não preciso, não vai, mas eu não vou tomar. Não existe isso na minha cabeça, pra mim, na minha vida. Ah, mas você viu que fulana toma a vida inteira, não tem nada a ver com a vida do fulano, tem a ver com a minha vida, gente. Então, assim, eu cheguei no máximo do que um ser humano pode fazer pra parar de comer. Cortou o estômago e o intestino. Pra mim, Paola, se eu voltasse a tomar qualquer coisa de remédio de emagrecer, eu teria fracassado. E, tipo assim, a minha mente não suportaria. Sabe, o fracasso? Então, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu sou contra a caneta, pelo contrário, eu sou super a favor. Tô falando pra mim. E eu não escondo também, eu jamais tomaria um trem pra emagrecer e não falaria aqui. Então, eu tô falando pra mim, tá? Que vocês não confundam as coisas, a minha situação, né? O que eu botei na minha cabeça que eu ia fazer, que eu não queria mais ficar dependente, a não ser das minhas escolhas pra manter peso, pra ganhar massa magra, em relação à comida, sabe? Porque não existe coisa mais agressiva que um trem desse do que uma cirurgia bariátrica. Tipo, você mudar todo a sua anatomia que você nasceu pra emagrecer, na minha cabeça não tem base. Eu fazer isso e continuar uma desordem. Não faz o menor sentido, assim, pra mim, sabe? Ah, mas qual é mais eficaz? É eficaz o método que você escolhe fazer pra vida inteira de reeducação alimentar. Tanto faz. Como bariátrica, o que mais tem é recidiva de bariátrica, de gente que engorda depois de cirurgia bariátrica.
Então, mais eficaz vai ser o quanto você está disposto a mudar seu estilo de vida. Agora, se você não estiver disposto a mudar com a caneta, com a bariátrica, com o balão gástrico, provavelmente você vai ter todo um reganho de peso mesmo, né? Então, assim, o mais eficaz é aquilo que você escolhe levar para a vida inteira e fazer, né, com excelência. Então, independente se é bariátrica, se é caneta, você tem que ver que isso depende mais de você do que as ferramentas que você usa. As ferramentas que você usa vai te dar uma perda de peso momentânea, né? O que você vai conseguir manter é o que você está disposto a fazer. Então, o mais eficaz é você cuidar mesmo da sua cabeça. Olha só, se você faz um tratamento com qualquer tipo de ferramenta emagrecedora e aonde você faz esse tratamento, a pessoa fala pra você, não, mas você vai tomar uma pequena dose a vida inteira. É igual quando você vai fazer a bariátrica. Se você for fazer a bariátrica e o médico simplesmente não se importar qual que tá sendo a sua ferramenta psicológica, às vezes até psiquiatra, contra a obesidade, infelizmente a chance de você ganhar peso de novo é quase 100%. Porque o remédio ele vai atrasar a sua digestão, ele vai preencher o seu estômago. E você não é obeso por causa do seu estômago, tá? Você é obeso por questões psicológicas. A não ser que você tenha algum transtorno hormonal muito grande. Você não come porque você está morrendo de fome. Você come porque você está morrendo na cabeça. O X da questão da obesidade, para você tratá-la ao longo da vida, junto com as ferramentas maravilhosas que a gente tem, é você entender por que você está recorrendo à comida, que foi o que eu fiz. Quando você vai ao psicólogo, você não vai lá para chorar para o psicólogo, vocês têm que entender também isso. O psicólogo ele tem que encontrar em você o porquê você está recorrendo à comida. O que te fez pegar esse gatilho, essa muleta emocional? O porquê você está recorrendo à comida? O porquê você não consegue controlar isso? O porquê isso te domina? Já que a comida foi feita para a gente ser nutrido fisicamente, não emocionalmente. Eu tô falando isso para vocês porque com essa onda que tá acontecendo, muita gente acaba sendo enganada e acaba tendo um ganho de peso depois excessivo e que às vezes nunca mais vai conseguir sair dali. Então, se você tá tratando a obesidade com algum médico, é importante que vocês vejam se a equipe que vocês estão tratando tá preocupada com o seu psicológico, porque você é obeso por causa da sua cabeça. Não é porque você morre de fome. A gente não tá com fome. Eu sentava com 2 pudim e comia os 2 pudins sem um pingo de fome. Sem um pingo de fome. Eu comia 3, 4 cachorro-quente. Eu comia uma pizza inteira. Eu comia 2, 3, 4, 5 barras de chocolate. E eu não estava com um pingo de fome. Eu não tinha um pingo de fome e eu estava comendo. Ah, mas eu tô com fome. Não, você não tá. Se você comeu, você não tá. Você tá com fome emocional. É diferente. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a hora que... Muita gente tem como levar isso adiante. Muita gente financeiramente não tem. A hora que você parar de usar e você não tratou a sua cabeça, como eu falo aqui há 3 anos... Bingo. Você vai engordar de novo. Então, às vezes, também você tá vendo todo mundo emagrecendo ao seu redor e talvez você não tenha dinheiro financeiramente para arcar com esse tipo de tratamento que é muito caro, bariátrica, ou caneta emagrecedora, ou inibidores de apetite em comprimido. Eu queria te dizer que isso é ótimo. Isso é um pontapé assim. Gente, é um pontapé que se a pessoa souber usar essa ferramenta, ela zerou. Vai dar tudo certo. Mas eu queria dizer pra você que também não tem condições financeiras pra arcar com isso, que não é só isso. Que a pessoa precisa entender o emocional dela e ela precisa entender que ela precisa aprender a comer. Então, assim, às vezes as pessoas ficam tristes, eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro pra caneta. Você não emagrece porque você não tá cuidando do que tem que cuidar, que é entender o porquê você tem um descontrole com a comida. A caneta é só uma ferramenta. O principal é outra coisa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Senão você vai falar que eu sou contra a caneta. Começa a distorcer tudo. E não foi nada disso que eu falei, tá? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui e eu bem com a minha teta. Eu não falei absolutamente nada disso. Só pra vocês... Você ainda me dá uma licença, querida? Dá uma licença?
Teve uma moça que mandou, falou assim, mas a caneta também age na parte psíquica, né? Age, eu não falei que não age, eu falei que age. Mas mesmo agindo, a pessoa ainda vai comer, é isso que eu tô falando. Eu já li o artigo que ela age, que ela silencia aquele barulho de você ficar toda hora querendo comer, de você. Isso para algumas resolve, para outras não. A pessoa, mesmo sem querer comer, mesicamente lá que tá agindo na parte hormonal e psicológica, a pessoa ainda vai comer. É isso que eu tô falando. Pode agir até na casa do Dunha. Vocês estão entendendo? É isso que eu tô falando. Que a bariátrica e as canetas agem em tudo quanto é forma, no estômago, age na forma psicológica também, porque atinge a parte hormonal que mexe com a fome, né? Com a recompensa, com a felicidade, age, a bariátrica também age na saciedade, mas mesmo assim,